Salve, salve, Dev, tudo bom com vocês? Pedro Zuin na área. Bom, a gente vai iniciar aqui então o terceiro módulo, né, desse nosso curso de React, no qual nesse módulo aqui eu vou estar manipulando as propriedades, né, que nós vimos lá no primeiro módulo de uma forma um pouco diferente, uma coisa bem interessante que nós vamos utilizar aqui, perfeito? Já para introduzir você a utilizar o Redux e o porquê que nós utilizamos o Redux, beleza? Bom, de qualquer forma nós vamos aqui, eu estou com um projetinho novo aqui no qual, ele está bem simples, tá? No index aqui nós só temos um counter, um contador, beleza? Nesse counter.js, então eu tenho um estado, né, um componente, um class component no caso, eu tenho um estado iniciando em 0 o contador, beleza? E o interessante aqui é nós repararmos nessa parte aqui, ó. Ao invés de inserir um botão direto, eu criei um componente chamado botão, certo? Botão add ali, onde ele só vai retornar aqui então para a gente um button mesmo, tá? É uma funçãozinha bem simples. Aqui, nesse caso, nós estamos importando esse botão add, tá? Que vem lá do botão que nós colocamos. Bom, perfeito. Então, basicamente o projeto ele está assim, certo? Aqui o botão não faz nada ainda. E agora nós vamos ver um conceito aí um pouco diferente nas propriedades, né? E a gente vai reparar isso daqui. Bom, então perfeito. Primeiro, então, eu inicio uma propriedade aqui no botão, né? Add contador, add, por exemplo, né? E esse contador ele vai receber uma função. Só que qual função vai ser essa daqui? Essa função ela vai ser responsável por alterar o state do nosso counter principal, tá? Então, ou seja, a gente vai passar essa função por propriedade e essa função vai ser executada dentro do botão. A gente vai ver isso agora, ó. Então, eu vou fazer o seguinte, tá? Contador para estado, state, pode ser. Perfeito? Vou criar então essa função. Essa função aqui basicamente ela vai fazer o quê? Eu vou declarar um valor que seria this.state.contador. Beleza? Ele vai pegar basicamente o estado que a gente tem ali. Então eu vou dar um valor mais, certo? Para a gente poder adicionar um. E depois vou dar um this.setState em contador vai receber valor. Show? Sem problema aqui então. Se eu salvar, eu acho que a nossa aplicação vai quebrar, porque eu não estou passando nada como parâmetro aqui na hora de declarar a propriedade. Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte: this.contador para teste, ou seja, eu estou passando aqui uma função então lá para o nosso botão, certo? No caso, ele também vai dar um problema, tal, não sei o que, mas aqui a gente já vai conseguir tratar essa função. Eu vou passar essa função aqui então. Deixa eu copiar o nome dela aqui para a gente poder recuperar ela no botão. Bom, então no botão aqui, basicamente a gente vai declarar que nesse botão aqui, a operação, o evento onClick, ele vai receber, vamos fazer o seguinte, eu vou abrir a arrow function aqui, this.contagem botão, beleza? Contagem botão, vou abrir e fechar os parênteses e vou dizer que então, contagem botão, certo? Então essa função já está sendo executada. Se eu colocar um console.log aqui em teste, por exemplo, vamos ver se ele vai permitir aqui através do nosso contador. Bom, acho que não. Acho que aqui eu vou declarar o seguinte, ó, ao invés de passar ela direto aqui, eu vou passar ela também como uma funçãozinha lá para a gente manipular. Então, vamos lá. Então, a gente passou ele através de uma arrow function, beleza? Então, se eu clicar nesse contador, obviamente ele vai estar exibindo lá, então, o teste, certo? Porque a gente, de fato, está dentro do componente button aqui, então, a gente consegue manipular os estados internos, tudo bem, mas agora eu quero manipular o estado externo. Como que eu vou fazer isso? Eu quero que esse botão aqui, ele adicione um na contagem lá do nosso componente principal, né? Que seria o counter. Então, ou seja, eu tenho o counter, dentro desse counter eu tenho um botão, ou seja, isso daqui já passa a ser, então, o botão add, ele passa a ser um componente filho, perfeito? Do componente pai, que seria o counter, beleza? Lembrando que nesse counter aqui, ó, eu estou utilizando dois spans, então o seu contador está em, e aí o próximo eu estou pegando, então, o contador, no caso ele está vindo aqui 0, beleza? Então agora a gente vai aprender a manipular, então, de um componente filho manipular um componente pai. Vamos lá, então. Então, como eu estou passando basicamente uma função aqui, o que eu tenho que fazer? Eu posso recuperar this.props, certo? Ponto contador para state, que seria o que? A função que eu estou enviando aqui, certo? É o nome da função que eu estou enviando. Ou seja, essa propriedade passa a ter o valor da função, passa a executar como uma função, perfeito?
Então aqui, basicamente, vamos dizer o seguinte, this.props, eu vou dar um return nisso aqui, ó. Então, return, beleza, nisso daqui. E agora, se a gente for reparar, então, a contagem do botão é uma função chamada pelo onClick do nosso botão interno, perfeito? E agora nós vamos retornar, então, a propriedade lá, dizendo para ela, ó, agora eu chamei essa função, o que eu faço, beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos primeiro testar se está vindo alguma coisa aqui de fato, beleza? Então, console.log, a gente vê aqui, vamos colocar assim, função componente py, beleza? Vamos salvar e executar isso daqui. Se a gente clicar aqui então, opa, ele crashou pra gente. Return this.props.contador para state is not a function. Show de bola, vamos dar uma olhadinha como que a gente colocou aqui. Ah, show, entendi já, entendi. Bom, seguinte, como eu estou declarando que a propriedade contador add vai receber o valor da função, então é muito importante nós nos atentarmos aqui. Ao invés de eu chamar o nome da função direto, eu tenho que chamar o nome da propriedade, tá? E chamando ela como método. Agora, se não me engano, se a gente voltar aqui e clicar em contador, então, o que está acontecendo aqui, pessoal? Muito importante esse conceito, é interessante a gente se concentrar um pouquinho aqui, por quê? Porque, olha, no meu componente py, que é o counter, eu tenho lá uma função onde exibe console.log, certo? Show de bola. Só que, ao invés de ter um botão direto, ao invés de ter isso daqui, ó, button, né? E teste, por exemplo, ao invés de ter isso daqui dentro da nossa página, que executa de fato essa função, nós temos um outro componente, que seria o botão add, e para esse componente nós estamos passando como propriedade uma função nativa do nosso componente. Então, eu estou mandando essa função aqui, contador para state, como propriedade para o meu filho, no caso, né, que seria o botão add aqui, no caso. E dentro desse botão add, eu recupero essa função através das props. Então, por exemplo, eu utilizei aqui o método, o evento, né, onClick. Poderia ser onChange, onStateful, onMouse key enter, né, e assim vai, alguns eventos aí que acontecem com os botões, beleza? Mas o mais interessante é o seguinte, aqui eu estou retornando para aquela função lá, que olha, executei. No clique eu chamei essa função. Beleza. Agora então, dentro do nosso contador para state, estamos chamando console.log. Perfeito? Isso é uma uma forma de nós trabalharmos bastante, e na próxima aula nós já vamos ver um pouquinho de Redux, é onde entra de fato essa parte aí de componente pai e filho, né? Onde nós conseguimos manipular, e aí de fato a gente consegue já alterar, e a gente vai fazer um projeto muito mais bacana aí no final desse módulo. Mas só para a gente fixar aqui então, vou tirar esse botão teste aqui, certo? Se a gente for ver, o nosso contador agora está funcionando perfeitamente, tá? E o que está fazendo essa função ser executada não é o próprio componente pai, e sim o componente filho, tá? Que seria esse botão add aí. Então, pode ter ficado um pouquinho confuso aqui, mas a gente vai ver melhor isso daí, aplicar isso daí na prática, né? Ou a parte de componentes pai e filho, né? Onde um pai pode ter vários filhos ali e manipular esses filhos, assim como o filho consegue ter uma função, que é o que está acontecendo aqui, uma função para retornar para o pai. Olha, adiciona um no meu computador, ou de repente adiciona mais um produto ali na minha lista, e assim vai. Bom, isso aqui é uma introdução leve aí do que seria um componente pai e filho, tá? A comunicação do pai para o filho, que seria enviar a função, e a comunicação do filho para o pai, que é retornar o valor dessa função aqui, então, adicionando um a mais no nosso contador e alterando o estado. Perfeito?